jogar damas no Brasil é um pouco de tabu em relação a isso, seja porque é um jogo, entre aspas, né, dos mais antigos, existe a intelectualidade aí colocada. Como é que foi hoje ser professor do jogo de damas da Prefeitura Araraquara Fundo Esporte? Alexandre, muito boa pergunta, porque existe realmente um tabu, né? As pessoas têm esse preconceito em relação aos jogos de tabuleiro em geral, não só damas, né? Damas, xadrez, até porque as pessoas pensam que é um jogo mais de pessoas idosas, onde as pessoas não fazem mais nada e não tem nada para fazer e vão jogar, né? Os jogos de tabuleiro. E assim, não é bem assim. Pesquisas mostram já que nos jogos de tabuleiro são essenciais para o desenvolvimento, né, da infância, da juventude e da adolescência. Assim, é um tabu muito grande, por quê? Porque nós sabemos que a valorização do esporte hoje é mais o esporte coletivo, né? O futsal, futebol, o vôlei ali, o basquete, vai caminhando. Mas é difícil você trazer para as crianças um jogo onde é um jogo parado, né? Um jogo de concentração, um jogo que precisa ali ter um determinado tempo de pensar, e a criança, ela quer o quê? Ela quer correr, ela quer brincar, ela quer que ela está em desenvolvimento, né? Então, esse tabu, ele é colocado diante disso, onde é um jogo que precisa de uma certa intelectualidade, sim, mas principalmente a atenção. E hoje é o que falta, né, nas crianças. As crianças, com esse desenvolvimento da tecnologia, onde tudo é veloz, né, tudo é momentâneo, as crianças não têm mais certa paciência para sentar, né, e colocar as relações em jogo. Mas as questões mais voltadas ao jogo em relação a isso é que o trabalho que nós estamos vivenciando hoje dentro, principalmente de Araraquara, é um trabalho muito, muito interessante. Eu desconheço em todas as relações aqui dos municípios voltados uma relação do jogo de damas como Araraquara tem. E assim, com o nosso bate-papo, vocês irão entender, né, como que vai funcionar isso dentro do contexto e como nós trabalhamos em relação a isso. Porque assim, muito está relacionado com a capacidade da criança se concentrar. O jogo de damas me parece que tem muito essa capacidade, né, de organizar na criança concentração, respeito, enfim, a fim de desenvolver uma certa decisão, assim, tomada de decisão, intelectualizado. É mais ou menos nessa linha? Sim, porque primeiramente para que se jogue, né, o jogo, existem regras, e essas regras elas são pré-definidas, e para que a criança ou o indivíduo que queira jogar, ele precisa se atentar a essas regras, né? Logicamente, os outros esportes também existem algumas regras, mas quando você começa a treinar especificamente o jogo de damas, as crianças, os adolescentes ou quem está participando do jogo começa a entender que precisa-se haver uma predisposição para que você pense sobre. O que eu quero dizer com isso? É muito legal, muito interessante. Quem joga damas, xadrez ou qualquer outro tipo de jogo de tabuleiro, essas pessoas elas precisam antever o que vai acontecer. Então, para que isso aconteça, as pessoas precisam se concentrar, prestar atenção e tentar entender com a criatividade o que o outro vai fazer. Então, basicamente é o que você disse. Quem joga damas, xadrez ou qualquer outro tipo de jogo tabuleiro, ele precisa ter uma concentração muito maior que determinados tipos de outros jogos. Para antecipar uma decisão racional que ele vai tomar ali. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, nós já formamos vários atletas, né, de jogo de damas, e a maioria dos nossos atletas que participam desde criança lá, nós podemos começar com um jogo desde os 4 anos de idade, né? A partir dos 4 anos de idade, nós já começamos a colocar em prática o jogo. Não é nessa prática mais competitiva, mas sim lúdica, né? Para que a criança possa entender o que é o jogo, como que se joga e tudo mais. Crianças que jogam damas, xadrez ou qualquer outro tipo de jogo de tabuleiro são crianças predispostas a ter um raciocínio lógico muito melhor do que outras crianças. Isso já é comprovado. E é legal, porque eu costumo dizer, em conversas, né, entre amigos ou professores, que quem joga qualquer tipo de jogo tabuleiro deveria ser uma matéria essencial, porque qualquer tipo de esporte nós precisamos no raciocínio lógico. Qualquer tipo de esporte, futebol, vôlei,
Eu brinco até, eu costumo falar sobre o Romário, né? O Romário lá, o baixinho e tal. Por que que ele era fantástico dentro da posição dele? Porque ele tinha essa previsibilidade. Então, o jogo de damas traz a previsibilidade do que pode acontecer. Então, a criança que consegue, que joga, que raciocina ali, ela tem uma previsibilidade melhor do que vai acontecer diante do jogo e diante da sua própria vida. Isso é muito interessante. O jogo de damas traz isso, o jogo de xadrez traz isso.